Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Embora a verdade em si nunca mude, as igrejas que afirmam ter a verdade estão mudando constantemente. Olá, eu sou o Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio WLC. No final de 2019, notícias vindas da China noticiavam um novo vírus e que tinha uma capacidade muito grande de proliferar, chamado coronavírus ou Covid-19. O primeiro confinamento do convívio social ocorreu na província chinesa de Hubei e foi seguido pela Itália em um confinamento nacional sem precedentes, mais exatamente no dia 9 de março de 2020. Outros países também adotaram a mesma prática muito que rapidamente. E o programa de hoje, pós-Covid, a Igreja no século XXI. O impacto desses confinamentos nos países que os impuseram foi devastador. Em setembro de 2020, a emissora de notícias CNN informou que 60% das empresas fechadas durante os confinamentos nunca voltaram a reabrir seus negócios. Os governos impuseram medidas diferentes com graus de sucesso diferente, para garantir que ninguém ficasse abandonado e sem condições de subsistência, mesmo que não pudesse pagar o aluguel por perder o emprego devido às ações impostas para aquele momento. Uma área da sociedade que passou por profundas mudanças, mas inesperadas, foi a igreja, ou seja, as religiões organizadas. E essa mudança, mesmo agora, alguns anos depois de tudo ter começado, ainda está sendo sentida. As coisas não voltaram ao normal. Hoje eu pedi ao Will Santos que falasse para nós sobre a igreja no século XXI, a igreja pós-pandemia. O que é? Como será o futuro e como os crentes podem fazer nessa nova realidade em que todos nos encontramos. Will? Obrigado, Chris. Definitivamente estamos em uma nova realidade, como você disse. As coisas não voltaram a ser como eram antes e provavelmente nunca voltarão. Em vez disso, nós simplesmente atingimos um novo normal. Eu não acredito que a maioria das pessoas esteja realmente ciente de quanto esses confinamentos impostos pelo governo impactaram a vida espiritual de todos. Certamente a maioria dos membros leigos não está ciente. Em agosto de 2020, a Rádio Nacional Pública dos Estados Unidos exibiu uma entrevista com David Kinnaman. Ele é presidente do Grupo Brenna, uma conhecida organização cristã de pesquisa. Na época, Kinnaman previu que até 1 em cada 5 igrejas fecharia permanentemente devido aos confinamentos. Uau! E ele tem uma razão para isso? Bem, ele reconheceu que a princípio as igrejas lidariam muito bem com aquele tipo de situação. No entanto, à medida que os confinamentos não tiveram seu fim decretado, as coisas mudaram. Eu tenho aqui comigo uma citação de Kinnaman, que eu gostaria que você lesse e que explica o impacto na estrutura organizacional que as medidas de confinamento tiveram. Diz: os danos provocados nas ofertas, e talvez tão importante dentro deste contexto, é que mesmo para as igrejas que reabriram, elas estão percebendo um número muito menor de pessoas que estão frequentando suas comunidades. Portanto, simplesmente reabrir uma igreja não soluciona os desafios econômicos subjacentes que você possa ter. Assim, mesmo quando as medidas preventivas começaram a ser amenizadas, as igrejas descobriram que as pessoas simplesmente não estavam voltando para a igreja. Obviamente, isso tem um impacto enorme na própria organização. Kinnaman disse que, abre aspas, eles estão reconhecendo que os relacionamentos que eles pensavam ser muito mais pujantes dentro da comunidade, na verdade não eram tão fortes quanto eles esperavam. Sério? Isso quase que me soa como, sei lá, recriminador? Seria como se as pessoas estivessem pecando com as igrejas na hora de atender às necessidades dessa mesma igreja? Você entendeu o meu ponto, Will?
Sim, entendi. Eu argumentaria, entretanto, que a falha não ocorreu por parte dos membros da igreja, mas por parte dos seus líderes. Quando nosso mundo passa situações sem precedentes por diversos fatores, é exatamente quando os líderes espirituais precisam andar uma milha a mais e assumir seus verdadeiros papéis. E, no entanto, o que realmente vimos acontecer repetidamente? O silêncio dos líderes da igreja. Em uma hora em que as pessoas precisavam de uma liderança humana, eles ficaram em silêncio e se conformaram com a realidade do momento. Na melhor das hipóteses, eles não compreendiam a responsabilidade que recaía sobre eles. Na pior das hipóteses, eles não queriam aceitar essa responsabilidade. Em vez disso, eles ficaram em silêncio e praticamente não mexeram um dedo sequer. Clifford Hill escreveu um livro sobre esse assunto, intitulado A Igreja Pós-Pandemia. Eu gostaria que você lesse a avaliação dele sobre a situação, e acho que isso explicará do porquê, e uma vez que as igrejas reabriram, qual o motivo que tantas pessoas deixaram de frequentá-las. Leia, Chris, aqui neste ponto, somente onde eu marquei. Ok. A investida prolongada da pandemia e as muitas semanas de confinamento estavam claramente afetando imensamente as populações em todo o mundo. E na Grã-Bretanha, o fechamento das escolas e a ruptura da educação estava causando problemas de saúde mental generalizados entre crianças de todas as idades, desde a pré-escola e até mesmo nos estudantes universitários. Toda uma geração estava sofrendo. Não apenas com a interrupção de seu aprendizado formal, mas também de sua socialização e capacidade de interagir com outras pessoas em uma base pessoal, cujo efeito provavelmente seria duradouro. Uma vasta gama de problemas impunha exigências enormes aos líderes da nação, exigindo valores morais e espirituais, bem como habilidades políticas e econômicas. Se alguma vez houve necessidade de liderança destacada na igreja, certamente o tempo é hoje. O silêncio dos líderes da igreja de todas as denominações sobre as questões espirituais mais importantes da época era simplesmente inacreditável. Nas gerações posteriores, buscar a ajuda de Deus teria sido a primeira reação a uma praga. Certamente, mesmo em nossa sociedade secular, dominada pelo humanismo, deveria haver alguma voz da igreja como representante institucional de Deus na nação. E nós presenciamos isso? Não presenciamos. O que tendemos a esquecer é que as igrejas são um grande negócio. Eles podem autodescrever sua missão como sendo o negócio de salvar almas, mas para a grande maioria o resultado final, ou seja, o resultado financeiro, tem sua influência. Bem, nós vimos isso repetidamente. Ministros, padres, rabinos, todos que recebem seus salários de uma organização religiosa têm interesse de manter o status quo. É por isso que é muito raro encontrar um funcionário da igreja que esteja disposto a assumir uma posição pública em prol de uma nova luz. E o suborno tem sido um problema conhecido na igreja desde, se formos honestos, sempre foi um problema. Em junho de 2020, Stephen Cottrell foi promovido a novo arcebispo de York. Esta é uma posição muito importante na Igreja da Inglaterra. Ela perde apenas para o arcebispo de Canterbury. Sim, eu já ouvi falar dele. Ele é bastante conhecido por suas visões ambientalistas e sua teologia bastante liberal. Em novembro de 2020, as medidas preventivas para a maioria dos países estavam diminuindo, mas o impacto financeiro nas igrejas já estava sendo sentido. Cottrell anunciou naquele mês o que chamou, entre aspas, uma visão para a Igreja da Inglaterra na década de 2020. Ele disse que seria centrado em Cristo e moldado por Jesus. Mais simples, mais humilde, mais ousado. Tudo bem, não parece tão ruim assim. Esse seria o modelo que todas as igrejas deveriam seguir. E qual é o problema? Você sabe que vai sair algum coelho dessa cartola, não sabe? Me chame de cínico, mas sim. Então, como isso foi transferido de ideias elevadas e nobres para o mundo real? Em fevereiro de 2021, mais detalhes foram divulgados. A chamada visão centrada em Cristo, aos moldes de Cristo, mais simples, mais humilde e ousada, traduziu-se em reformas financeiras que tiraram os subsídios das paróquias pobres e reduziram o número de clérigos empregados em certos locais. Ao mesmo tempo, canalizou-se esses recursos recém-disponibilizados para os cargos administrativos. Então, tira-se do crente habitual enquanto empluma o ninho dos líderes. Por que não estou surpreso?
Bem, novamente, a igreja é um grande negócio. Não devemos nos surpreender quando a liderança se concentra mais em preservar a organização do que nas necessidades genuínas de seus fiéis. E acho que muitas pessoas estão acordando para isso. E talvez seja por esse fato que, após as medidas de restrições, tantas pessoas se recusaram a voltar à igreja. E vamos ser honestos, não devemos nos surpreender com o fato de que as igrejas falharam em enfrentar as imposições do governo. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais as igrejas caídas irão se empenhar nas pautas da serpente. Mesmo agora, as igrejas citam Romanos 13 para apoiar a sua adesão às determinações do governo, mesmo quando eles estão errados. Escute isso. Está em Romanos 13, versículos 1 e 2, diz: toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, pois não há autoridade exceto a de Yahweh. E as autoridades que existem são designadas por Yah. Portanto, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Yah. E aqueles que resistem trarão condenação sobre si mesmos. Sim, eu estou ciente de que as organizações irão usar Romanos 13 para pressionar seus membros a obedecerem ao governo. Mas só porque é citado sob essa luz, não significa que os mandatos governamentais devem substituir a vontade revelada de Yahweh. Olhe, Chris, para os 3 valorosos jovens. Nabucodonosor havia deixado claro que, ao som de toda espécie de música, todos deveriam se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter argumentado que estavam sujeitos às autoridades governamentais, mas sabiam que a autoridade dos governos humanos termina quando eles contradizem o governo divino. Não temos tempo para ler esta passagem inteira, mas leia para nós o próximo versículo, Romanos 13, 3. Pois os governantes não são um terror para as boas obras, mas para o mal. Você não quer ter medo da autoridade. Faça o que é bom e você receberá elogios do mesmo. Basicamente, observe a lei. Faça o que é bom e você não terá problemas com os governantes. A menos, é claro, que os líderes governamentais estejam tentando impor uma lei que contradiz a lei de Yah. Isso seria um contrassenso. Isso é verdade. Então, voltando aos trilhos, com as igrejas fechando, e muitas para nunca mais reabrir suas portas, para onde estão indo os crentes neste momento? Bem, eu duvido seriamente que a maioria dos cristãos que deixaram de frequentar as igrejas agora sejam ateus de uma hora para outra. Só porque eles não voltaram para a igreja, não significa que não são mais crentes. Também não significa que algumas pessoas com sólidas raízes foram afetadas por coisas banais. Acho que muitas vezes os líderes da igreja gostam de culpar as pessoas que estão saindo por esse fato. Dessa forma, eles transferem a culpa. Primeiro, sobre os seus irmãos da igreja por não procurarem viver como Cristo viveu. E segundo, sobre aquele crente que deixou a igreja por ser tão fraco na fé que os deixaria por coisas que não fazem o menor sentido. Quando a realidade é que pouquíssimas pessoas param de ir à igreja só porque ficaram magoadas. Geralmente é porque elas mudam de opinião sobre algumas crenças. Ou param de frequentar porque perderam a confiança na liderança da igreja, que parece estar mais interessada em sua própria sobrevivência do que na missão que lhes foi designada por Yah. Isso certamente pode ser visto em muitas das igrejas que permaneceram em silêncio durante as crises que ocorreram durante os protocolos emergenciais. Você diria que muitas pessoas hoje estão desiludidas com a igreja? Certamente algumas igrejas intervieram e ajudaram, mas isso é de forma local e individualizada. Em geral, durante a crise dos últimos anos, a igreja como um todo permaneceu em silêncio e, se quisermos encarar a verdade, ela se demonstrou impotente. Você acha que muitas pessoas estão desiludidas com a forma como tudo isso aconteceu com várias igrejas organizadas como um todo? Ah, com certeza. Se alguma vez houve um momento para uma liderança sólida, espiritual e prática, isso ocorreu durante a crise que enfrentamos. Muitas vezes, no entanto, a igreja parecia mais focada em sua sobrevivência corporativa do que nos indivíduos que ocupam seus bancos. A mensagem do púlpito sempre foi: estamos aqui por você. O corpo de Cristo está aqui para andarmos juntos, e como líderes locais que representam o corpo de Cristo, também estamos aqui por você. Você pode confiar em nós. Mas quando a pressão subiu e o calor da situação ficou mais intenso, por assim dizer, os líderes em muitas ocasiões permaneceram em silêncio, e as igrejas fecharam suas portas e sua fraqueza interior foi revelada. Nós não podemos colocar nossa confiança em coisas assim quando em uma crise nossa fé é traída. Então, o que você vê como um caminho a seguir? O que o futuro nos reserva?
Bem, eu acredito que Yahweh está levantando uma nova igreja, uma que vai circunnavegar as velhas instituições e se levantará uma em que Yah será visto como seu líder. Esta nova igreja não será fechada por aquelas que já estão neste ramo por muito tempo e que creio que poderíamos apontar como sendo chamar aquelas que têm líderes profissionais, mas que poucos deles irão querer se associar a ela. Você está falando sobre uma nova denominação em uma forma real e palpável? Não, eu estou falando de uma comunidade de crentes que segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Eles não esperam que os humanos lhes digam no que acreditar porque eles têm sua própria conexão pessoal com Yah. Eles olham para ele e para o Cordeiro em busca de orientação. E muitos deles, pelas circunstâncias, terão que caminhar sozinhos diante dos olhos humanos. Mas todos farão parte desta comunidade de crentes. A igreja do nosso irmão mais velho. Lembre-se de que a palavra traduzida para o português como igreja não significa, na verdade, igreja, nos moldes de uma definição moderna dessa palavra. E qual seria a definição moderna para o termo igreja? Bem, normalmente hoje se refere a uma organização ou uma denominação. Certo, mas o termo original é, na verdade, eclesia. Eu imprimi aqui uma definição do novo dicionário expandido Strong. Por favor, leia o que ele diz. Tudo bem, significa literalmente um chamado. Diz, entre aspas, esta palavra enfatiza um grupo de pessoas chamadas para um propósito especial. Designava a nova sociedade da qual Yahushua era o fundador, sendo como se fosse uma sociedade unida pelos laços espirituais mais próximos e totalmente independente do espaço. Eu acredito que esses crentes que não voltaram para as organizações que se apegam ao erro estão exatamente onde Yahweh quer que eles estejam. Ele tem um plano para esta geração final de crentes, e não creio que eles devam estar nas igrejas caídas que fazem parte de Babilônia. Abra em Apocalipse 18, Chris. Esta é uma advertência para estes últimos dias. Apocalipse 18, versos de 1 a 5. Ok. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Yah se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Babilônia são todas as organizações religiosas que rejeitaram o avanço da luz e escolheram se apegar ao erro. Mas a profecia revela que está chegando o dia em que Babilônia será punida. A ordem divina é para que deixemos Babilônia. Agora, muitas traduções modernas traduzem o versículo 4 como um convite. Sai dela, povo meu. Mas a tradução que você acabou de ler é mais precisa. Este não é um convite para deixar uma igreja caída e se juntar a outra. Esta é uma ordem divina, um decreto real. Sai dela, povo meu. E quando fizermos e quando obedecermos a essa ordem divina de deixar para trás as instituições humanas apenas para seguir a voz de Yahweh, ele nos guiará e nos abrigará debaixo de suas asas. No capítulo 7 de Apocalipse, João viu um anjo subir do lado leste com o selo de Yahweh. Ele então afirma que o número de crentes que ele ouviu e que foram selados era de 144 mil. Claramente, o selo de Yah é algo pelo qual todo filho de Yah deve lutar. Mas você sabe exatamente o que é o selo de Yah e o que ele representa? O selo de Yahweh, em sua essência, é uma promessa que faz com que um tipo de proteção espiritual seja concedida. Ela permite que o portador habite no lugar secreto do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso. E a fascinante boa nova é que esse precioso dom espiritual está à disposição de todos. Para saber mais sobre o presente de Yahweh para a geração do fim, procure pelo vídeo intitulado O Selo de Yah, Promessa e Proteção. Mais uma vez, o título é O Selo de Yah, Promessa e Proteção. Você poderá encontrar vídeos da WLC em uma ampla variedade de idiomas em nosso site ou no YouTube.
Durante as restrições impostas em face do Covid-19, quando tantas pessoas ficaram presas em casa sem nada para fazer, houve um verdadeiro boom de memes engraçados, zombando de vários aspectos de nossa vida cotidiana. Um que ficou em minha mente foi um meme muito simples e sem imagens. Tinha algo escrito em letra de cor branca em um fundo preto. Dizia, abre aspas, que você viva no tempo passado. Isso é ótimo. Quando você está passando por tempos sem precedentes, a previsibilidade da normalidade é algo que você sente falta. E definitivamente estamos vivendo em tempos sem precedentes. E a advertência é clara. Esses tempos sem precedentes vão continuar até o retorno de Yahushua. Yahuwah usa o caos para despertar a todos para as realidades eternas. É verdade. Quando as coisas estão andando normalmente, tendemos a nos acomodar em nossas pequenas atividades cotidianas. Mas é quando a vida se torna caótica que ficamos mais abertos a novas ideias e mais inclinados a pedir ajuda ao Pai. E é claro, tentamos não demonstrar que temos segundas intenções, pois quando tudo está bem, não estamos nem aí para as coisas espirituais. E mesmo assim, em tempos de provações, o Pai pode usar essas dificuldades para nos atrair a Ele. Então, voltando ao que estávamos discutindo em nosso último segmento, onde estávamos falando que nos dias que estamos vivendo é um excelente momento para aprendermos exatamente o que constitui a verdadeira adoração. Se sua igreja nunca reabriu, não pense em simplesmente procurar por uma outra para congregar. Agora é um excelente momento para se afastar da Babilônia. E se você está se sentindo desiludido com a forma como sua igreja lidou com as crises dos últimos anos, isso pode muito bem ser o Espírito Santo afastando você de organizações religiosas bastante estruturadas. Você não precisa delas para sustentar sua fé quando temos o próprio Pai para atuar em nosso favor. Você está falando sobre a igreja nos lares, certo? Minha família e eu, como você sabe, agora temos uma igreja em nosso lar. Mas devo confessar que quando conversamos sobre isso pela primeira vez, achei essa ideia um pouco desconfortável. Com a igreja, você pode ir até lá, sentar em um banco e ouvir alguém pregar. Você pode sentar e ouvir vários líderes falarem sobre algum tema específico, enquanto seus filhos têm suas classes apropriadas dentro de suas respectivas idades. Mas quando você decide fazer uma igreja no lar, toda essa responsabilidade, manter a atenção das crianças engajadas, ensinar e tornar o que você preparou algo interessante, isso recai tudo sobre você e seu cônjuge. Você não pode simplesmente relaxar e passar as responsabilidades para outra pessoa. Acho que seria mais fácil se você morasse sozinho, mas se você tem família, isso pode se tornar muito mais difícil. Bem, eu não seria muito rápido em presumir que é mais fácil se você morasse sozinho. É verdade que você não teria a responsabilidade de ensinar uma outra pessoa, mas parte do que esperamos como ter uma experiência de adoração, como sendo adorar na presença de outros crentes. Se você não tem mais ninguém com quem adorar, você poderá sentir emocionalmente que algo está faltando. Seria uma verdadeira adoração pelo fato de você simplesmente sentar em volta da mesa da cozinha sozinho e ler sua Bíblia? Esse é um bom ponto. Suponho que todos nós passamos a confiar nessas coisas externas. Irmãos que congregam conosco, música de louvor, prédios e decorações suntuosas, os belos vitrais e estátuas, etc, para que sintamos mais abraçados no momento em que estamos adorando o nosso Criador. Mas esse processo de todo se faz necessário? Não é assim que funciona. Nós não sabemos se antes do tabernáculo que existia no deserto, os verdadeiros crentes de Yah já tinham um edifício dedicado exclusivamente à adoração. Certamente Adão e Eva e seus descendentes imediatos, incluindo até mesmo Abraão, Isaque e Jacó, todos eles realizavam seus serviços de adoração no lar. Bem, e mesmo quando eles tinham um tabernáculo, os filhos de Israel não se espremiam em torno dele, esforçando-se para ouvir Moisés pregar um sermão todas as semanas. Você pode imaginar? Milhões de pessoas se aglomerando o mais perto possível para ouvir um homem sem microfone ou megafone pregar por 1 hora? Mas você está certo. Mesmo com a presença de um tabernáculo, suas igrejas eram em seus próprios lares. E temos uma ordem muito clara sobre isso. Vá para Êxodo 16. Essa ordem foi dada quando Yahuwah lhes deu maná e disse-lhes para que colhessem por 6 dias e que no 6º dia eles deveriam colher o dobro, porque nada seria dado no sábado. Isso foi para ensinar a todos de uma forma muito real a honrar o sábado.
E o interessante aqui é que, além de não trabalharem, eles deveriam ficar em casa. Permanecer em casa estava implícito na ordem de abster-se do trabalho. Nós conhecemos a história. Algumas pessoas saíram no sábado e tentaram se reunir de todas as formas. Mas vamos ler o que aconteceu. Êxodo 16, versículos 27 a 30. Ok. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher. Porém, não o acharam. Então, disse Yahweh a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? Considerai que Yahweh vos deu o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim, descansou o povo no 7º dia. Inicialmente, você até pode não sentir em seu coração como sendo uma forma de adoração como a que você está acostumado, ou seja, ficar em casa em vez de ir a algum prédio ou templo cheio de suas mais sofisticadas estruturas em forma de igreja. Mas, na verdade, é mais próximo da intenção original de Yahweh para a adoração, que era simplesmente o contato da mente humana com a conexão que o Pai nos concede. E não apenas nos tempos do Antigo Testamento, mas também nos tempos do Novo Testamento. Escute isso, está em Atos 16, versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Fecha aspas. Assim, encontrar-se na natureza, à beira de um rio, era uma prática habitual dos primeiros crentes. Para a maioria dos crentes modernos, porém, é uma experiência completamente nova e até desconfortável. É tão diferente do que estamos acostumados que quase pode parecer que isso não é uma verdadeira adoração. Agora, Will, vamos falar sobre maneiras pelas quais podemos tornar o culto bastante especial e significativo, mesmo quando estivermos em casa. É interessante que você tenha dito que a igreja no lar pode ser uma experiência desconfortável no começo, e você está certo. Essa foi certamente a nossa experiência também. Mas então, percebemos que dependíamos de todos os fatores externos para fazer com que o que estávamos fazendo, que era adorar nosso Criador, fosse o mais próximo da realidade de um ato de adoração. Lindas músicas e ouvir alguém pregar um sermão? Tudo isso, mas também vestindo-se bem e ir a algum lugar que comumente nós não vamos. Incluindo uma comida diferente e especial para tal ocasião, como também usar roupas que normalmente não usamos no dia a dia. Mas cada uma dessas peculiaridades ainda estava tornando o nosso dia de guarda um fardo, honestamente falando. Depois de uma longa semana de trabalho, deixar a casa toda arrumada, as roupas todas preparadas e a comida pronta antes das horas sagradas do sábado era estressante e difícil, chegando a ser exaustivo. Quantas vezes não conseguíamos fazer as coisas a tempo e nos pegávamos muitas vezes trabalhando no sábado, tentando terminar o que não conseguimos fazer durante a semana. Você tem que mudar toda a sua definição do que é adoração, não é mesmo? Bem, acho que é mais correto dizer que devemos voltar e rever a definição do que é adoração. Depois que começamos a igreja em casa e aprendemos como retornar à adoração verdadeira, minha esposa confessou que, especialmente quando nossos filhos eram pequenos, os sábados eram tão difíceis para ela que ela se sentia culpada e com medo de estar pecando contra o nosso Pai. Não porque ela não amasse a Yahweh ou o sábado, mas porque o entendimento tradicional do que constituía a perfeita adoração tornava para ela um dia bastante exaustivo. E é claro que eu a ajudava, mas o ponto é que essas tradições superficiais, do que passamos a equiparar como adoração, estão muito distantes da verdadeira e pura adoração bíblica. E o que seria, então, a verdadeira adoração? Como podemos alcançar esse ideal em nossos lares, seja com nossas famílias ou mesmo sozinhos? Chris, pegue seu dicionário e procure pela palavra adoração. E enquanto você a procura, eu vou procurar no dicionário bíblico. Como é definida a adoração? Diz, principalmente e eminentemente, o ato de prestar honras divinas ao Ser Supremo ou a reverência e culto a Ele, feita por meio de exercícios religiosos, consistindo em adoração, confissão, oração, ação de graças e coisas do gênero. No hebraico, a palavra é shokó. Ela diz: Shokó retrata o ato de se curvar em respeito a um governante inferior diante de um governante superior. É o termo comumente usado para se achegar a Yahweh em adoração. Um dos termos gregos traduzidos para o português como adoração também significa prostrar-se.
Outra palavra grega significa reverenciar ou demonstrar respeito, enquanto outra definição traz a ideia de servir ou colocar-se à disposição de Yah para o seu serviço. Em qualquer um deles, há até mesmo um indício de adoração que exige um grupo seguir a ordem da liturgia de um culto nos moldes atuais ou em um determinado edifício separado para adoração. Não acredito. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar: adoração é prestar um culto a Yahweh como nosso amoroso Pai e Criador. Isso pode ser feito na sala ou de joelhos ao lado da cama, com sua Bíblia na mesa da cozinha ou em cima de um cobertor no parque. O ponto importante não é o que está ao seu redor, mas o que está acontecendo em seu coração. É por isso que acredito que é importante usar as horas sagradas para construir nosso relacionamento único e pessoal com Yahweh. Sim, tentamos ter devoções pessoais durante a semana, mas o sábado é especial. Ele vem de encontro com uma ordem de não trabalhar, bem como adorá-lo ativamente. Mas como que isso funciona? Digamos, você tem uma família e seus filhos. Como seria esse processo em casa? Tradicionalmente, da maneira como minha esposa e eu fomos criados, acreditávamos que para demonstrar nosso respeito a Yahweh, nós deveríamos vestir nossas melhores roupas. Mas isso requer cuidados extras e preparação, que pode ser cansativo no final de uma longa semana. Então, para que o sábado seja um verdadeiro refrigério e que permita que você tenha um tempo de qualidade com ele, não há problema em se vestir de maneira bem simples. Descansar o suficiente na noite anterior para que você esteja bem durante as horas sagradas é mais importante do que ficar acordado até tarde para passar uma camisa social ou um vestido ou o que quer que seja. Com certeza. Não é impressionante como, quando seguimos as tradições humanas, nossas prioridades ficam distorcidas? Quando se trata de adoração, você certamente pode ouvir um sermão se desejar. Ou você pode escolher um tema nas Escrituras e procurar os versículos em toda a Bíblia. Escolha algo que fortaleça a tua fé, como a bondade de Yahweh ou sua disposição em ajudar, ou mesmo o tema da própria fé. Você pode incluir histórias da Bíblia para as crianças que ilustrem esses aspectos do caráter divino. Meus filhos gostam muito de concursos bíblicos. Fazemos-lhes perguntas e, se não souberem a resposta, têm de procurar. É divertido e eles aprendem enquanto se divertem. E isso não precisa ser feito em um lugar em que todos devam estar sentados em cadeiras desconfortáveis em sua sala de estar. Se o tempo permitir, leve-os para fora, leve-os para a natureza. Caminhar na natureza, ver a maestria de Yahweh como artista, é sempre rejuvenescedor. Sim, e sentiremos uma conexão bem presente com Yahweh na natureza, que é difícil de sentir cercado por prédios, calçadas, concreto armado e etc. Acho que o que eu gostaria de enfatizar para nossos ouvintes é que não existe uma maneira certa de adorar em casa ou sozinho, caso você viva sozinho. Eu sei que no começo pode ser desafiador. Isso aconteceu comigo, e olha que eu sou um morador com uma grande bagagem. O ponto é se comunicar com o seu Criador. Uma coisa que minha família gosta muito de fazer é reservar um tempo para relembrar e reconhecer as bênçãos que recebemos durante a semana. E você pode até fazer isso se estiver sozinho. Pegue um caderno e anote as orações respondidas ou as bênçãos que você recebeu. Essa é uma experiência e tanto, o que fortifica a nossa fé quando fazemos esse exercício. Isso é ótimo e muito bom de ser feito. Além disso, os sábados, especialmente para os mais velhos, é um período fantástico para cavar fundo em busca de mais luz. Há muita coisa nas Escrituras que precisam ser exploradas, e temos toda a eternidade para continuar na busca de novas verdades. Passar as horas do sábado em um profundo estudo da Bíblia, sozinho ou com outras pessoas, é incrivelmente recompensador. E você não precisa de um pastor, ou padre, ou um rabino, ou mesmo um profundo conhecedor da Bíblia para interpretar as Escrituras para você e dizer em que você deve acreditar. Acho que essa é uma das maiores e mais nocivas crenças que absorvemos das religiões organizadas. Escute isso. João 16, versículo 12 e 13. Aqui temos Cristo um pouco antes do Getsemane, falando aos discípulos. Ele diz: "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito da verdade,
o próprio Espírito de Yahweh que deve nos ensinar, e não precisamos que os humanos o façam. É óbvio que eles podem nos apresentar novas ideias sobre determinados assuntos, mas quando se trata de realmente convencer nossos corações da verdade contra o erro, esse é o papel do Espírito Santo e não de qualquer ser humano. Verdade, Chris. Temos uma série de artigos em nosso site divididos em 3 partes que contêm muitas informações sobre a necessidade de abandonar as religiões organizadas, todas elas, e os detalhes de como realizar nossos cultos em casa, seja em pequenos grupos ou apenas com nossas famílias ou mesmo sozinhos. Eu gostaria de encorajar nossos ouvintes a procurar por essa série. Chama-se Sai Dela, Povo Meu, e novamente é uma série de 3 partes. Eu gostaria agora de passar nossos minutos finais em uma passagem muito importante das Escrituras. Está em Isaías 58. Todo o capítulo é muito bom. O versículo 11 promete que Yahweh irá nos guiar continuamente. É tudo muito encorajador, mas eu gostaria que você lesse os 2 últimos versículos. Eles reúnem exatamente o que é a verdadeira adoração e contêm uma promessa muito oportuna para aqueles que nestes últimos dias atendem ao chamado para sair de Babilônia. Isaías 58, versos 13 e 14. Ok. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia de Yahweh, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Yahweh. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Yahweh o disse. Estamos vivendo em um período bastante desafiador, mas não precisamos temer. Yahweh sabia do caos que ocorreria durante os últimos dias, e ele está levantando um povo que seguirá sua orientação. Eles não seguirão a nenhum humano, mas a Yah, de uma forma direta e pessoal. Temos diante de nós a oportunidade de tranquilizar as pessoas com uma mensagem do amor de Yahweh pelos pecadores e pelo reino vindouro como nunca tivemos antes. Então vamos fazê-lo. Vamos seguir o Cordeiro onde quer que ele nos leve, porque é onde estaremos mais seguros e felizes, fazendo a vontade de Yahweh. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem do país que desenvolveu a primeira roupa espacial para astronautas, hein? Veja só, 1935. Uau, eu não sabia que a exploração espacial havia chegado a tal ponto lá na década de 30. Bem, sim, na verdade a Alemanha estava muito interessada em desenvolver novas formas de expedições desse tipo. Eu arrisco na Alemanha. Bem, obrigado por participar do nosso desafio de hoje e você não ganhou uma escova de dentes grátis. Uma escova de dentes grátis? Com certeza você poderia ter oferecido um prêmio bem melhor que esse. União Soviética? Não. Estados Unidos? Agora você está só chutando. Bem, obviamente. Então, qual país desenvolveu a primeira roupa espacial para astronautas? Acredite ou não, mas foi a Espanha. Uau, eu nunca teria imaginado esse país. Sim, interessante, não é mesmo? Bem, Juan Pablo, de Málaga, escreve: o que você acha do fato de que algumas pessoas parecem viver uma vida sedutora, embora sejam pecadoras? Especificamente, parece que Yahweh derrama sobre elas bênçãos sem precedentes e elas nem mesmo são crentes. Meu cunhado nem mesmo finge ser cristão e, no entanto, parece que tudo na vida sempre o favorece. Por que Yahweh abençoaria alguém como ele? Pergunta interessante. Acho que todos nós já nos perguntamos sobre isso antes. Podemos não ter a coragem que Juan Pablo teve para colocar isso em palavras, mas é uma pergunta justa. A resposta, creio eu, encontra-se no Sermão da Montanha. Você poderia, por favor, Chris, abrir em Mateus 5 e ler os versículos... Bem, por que você não começa no versículo 43 e lê o resto do capítulo? Tudo bem, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu,
Porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Aqui, Cristo está vinculando a perfeição a fazer o bem aos outros, sejam eles seus amigos ou não. Você não acha que isso sugere que Yahweh tolera o pecado? De jeito nenhum. É assim que nós, como pecadores, pensamos, raciocinamos. Vou mostrar favor aos meus amigos. Eu só ajudo quem eu gosto. Procurarei me aproximar daqueles cuja forma de pensar teologicamente vem de encontro com o que eu penso. Mas pense, Chris, se Yahweh negasse suas bênçãos aos pecadores, ele não teria mais ninguém para derramar suas bênçãos. Acho que é verdade, não é mesmo? Tendemos a classificar os pecados considerando alguns mais ofensivos do que outros. E claro, meus pecados nunca são tão graves quanto os seus. Ei, eu diria que é o contrário. Mas, falando sério, eu compreendo o que você está dizendo. E nos apressamos em cair na vala comum do orgulho espiritual, não é verdade? Yahweh concede suas bênçãos em geral a todos para que a raça humana não chegue ao seu fim. Porém, mais do que isso, esse ponto atinge o cerne da mensagem do Evangelho. Abra em Romanos 5 e leia o versículos 6 a 8. Romanos 5, versículos 6 a 8. O que diz? Tá. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yahweh prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Falamos de graça excelsa, mas a maioria das pessoas simplesmente usam essa palavra sem realmente saber a sua definição. Graça é definida como favor imerecido ou sem mérito. Todos nós recebemos as bênçãos que advêm de Yahweh, mas nós, como seres mortais, não fazemos jus de a merecermos. Você se lembra da parábola de Cristo sobre o trigo e o joio? Há uma lição que aborda essa questão nessa parábola. Vamos dar uma olhada nisso. Eu acho que está em Mateus 12. Não, Mateus 13. Você quer que eu leia a parábola toda? Sim, vamos contextualizá-la. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mais uma vez, Yahweh abençoa a todos, ou a raça humana não sobreviveria. Mas como esta parábola revela, está chegando o tempo em que ocorrerá uma, digamos, separação. Porém, até lá ambos podem crescer e desenvolver juntos até a colheita final. Com a única exceção de Yahushua, todo ser humano que já viveu nessa terra recebeu a graça divina de um favor ou dom imerecido. E se nós, sendo os destinatários de bênçãos tão ricas e imerecidas, como podemos não gostar quando Yahweh abençoa outros que são igualmente indignos, embora possivelmente em outras áreas? Esse é um bom ponto, Will. Isso não significa que muitas vezes não haja consequências para as nossas escolhas erradas. Por exemplo, nas Escrituras temos todos esses relatos muito precisos da vida de seres humanos falíveis e as consequências de suas más escolhas. As Escrituras não foram escritas para passar a mão na cabeça de ninguém. Podemos ver, por exemplo, na vida de Davi as consequências de suas escolhas erradas. Sim, ele era um homem segundo o coração de Yah, mas também cometeu muitos erros. E ele pagou um preço muito alto por esses erros.
Sim, pagou. Eu disse em outro programa que Davi tinha 8 esposas, mas na verdade as escrituras mencionam apenas 8 delas. Eu dei uma pesquisada nisso. Na verdade ele tinha mais. E veja o que ele fez com sua família. Um de seus filhos estuprou uma meia-irmã. O irmão legítimo dessa irmã, Absalão, matou seu meio-irmão, que estuprou sua irmã, e depois liderou um golpe na tentativa de arrancar o trono de seu pai. Outro filho, da mesma forma, lutou contra seu meio-irmão Salomão pelo trono. Não era um lugar aprazível e muito dessa turbulência era resultado de provar as consequências das más escolhas de Davi, uma das quais era a poligamia. Mas se Yahweh reservasse suas bênçãos apenas para os que não cometem nenhum tipo de pecado, nenhum de nós jamais seria abençoado. Esse é um bom ponto. Portanto, sejamos gratos pela graça divina e não invejemos alguém que também a recebe. Tudo bem. Temos tempo para mais uma pergunta. Se você puder ser breve em sua resposta, Will. Tudo bem, então me faça uma pergunta bastante sucinta. Vejamos. Sundar, de Kush, na Índia, diz: saudações, irmãos, em nome de Yahushua. Sou membro de um pequeno grupo de estudos da Bíblia e temos estudado a vida de Cristo com o propósito de imitá-lo. Nossa pergunta é: qual você vê como a maior diferença entre Cristo e os cristãos de hoje? Que pergunta perspicaz. Eu teria que dizer que a maior diferença entre o Salvador e seus seguidores hoje seria que Yahushua aceitava pecadores. Os cristãos tendem a julgá-los. Uau, essa é uma repreensão bastante séria, você não concorda? Bem, obviamente estou generalizando. Alguns dos seguidores de Cristo são as pessoas mais bondosas e gentis que gostaríamos de ter por perto. No entanto, há uma tendência entre muitos cristãos de julgar e rejeitar os pecadores, ou aqueles que são vistos como pecadores, o que é exatamente o oposto de como Yahushua agiu. Sim, e uma das principais queixas que os fariseus tinham contra ele era que ele acolhia os pecadores. Eles queriam que ele os rejeitasse como eles faziam. É claro, eles estavam cheios de orgulho. Isso faz com que o coração caído se sinta melhor consigo mesmo se aos nossos próprios olhos pudermos nos ver como superiores àqueles pobres coitados. É engraçado e triste ao mesmo tempo, mas isso é verdade. Sim, é verdade. E você deve se perguntar quanto dano isso tem causado ao confrontarmos a verdade, porque, por exemplo, certos pais que rejeitam um filho que é gay. Ou talvez eles não os rejeitem completamente, mas fazem questão de dizer: eu te amo, mas o seu pecado é difícil de concebermos. Existe algum lugar nos evangelhos onde registra Cristo, dizendo isso aos pecadores que se achegaram a ele? Nós nem mesmo visualizamos ao Cristo conversar com a mulher pega em adultério. Eu te amo, mas eu detesto o seu pecado. Ou o que dizer de Zaqueu? Eu te amo, Zaqueu, mas não posso ir comer na tua casa hoje. Se o fizesse, daria a impressão de que aprova suas ações. Eu te amo, mas é o seu pecado que eu rejeito. Quantos pecadores teriam vindo a Cristo se ele tivesse agido assim? Bem, o que tenho notado é que muitas vezes os cristãos de hoje se esforçam para dizer isso a alguém que consideram um pecador e chamam isso de testemunho. Mas foi o amor e a aceitação de Yahweh, como visto no amor e aceitação de Yahushua, que atraiu os pecadores. E não vamos muito além ao lembrarmos dos homossexuais. Os cristãos tendem a rejeitar todos que não concordam com suas crenças. Talvez um casal esteja convencido de que deveria adotar um estilo de vida vegano. Qual é um subproduto muito comum da escolha de um estilo de vida vegano? Julgar os cristãos que comem carne como mundanos. Se você é conservador, tudo que não está de acordo com seus padrões é descartado como mundano. E funciona também no sentido contrário. Talvez um cristão não veja nada de errado em usar joias. Ver outro cristão que escolhe se abster de usar joias com muita frequência leva à suposição desdenhosa de que o outro cristão é legalista e está tentando ir para o céu simplesmente por recusar a usar joias. A dica é: não julgue. Sim, e esse não é o nosso papel. É trabalho do Espírito Santo convencer e não o nosso. Como cristãos temos o privilégio dado por Yah de seguir o Cordeiro onde quer que ele nos conduza. Mas muitas vezes esquecemos que todos começamos em pontos diferentes, e então a maneira como sou guiado pode ser bem diferente da maneira como você é guiado.
mas nosso destino é o mesmo. Acho que outro privilégio concedido por Yahweh é a liberdade de seguir nossas próprias convicções pessoais. Por exemplo, alguns cristãos muito autênticos e piedosos acreditam que as mulheres devem cobrir os cabelos. Outros acreditam que tanto homens quanto mulheres devem cobrir os cabelos, enquanto muitos não acreditam que isso não faz a mínima diferença. E todos são igualmente autênticos e comprometidos em seguir a verdade. Correto. A verdadeira liberdade religiosa, bem como a de consciência, permite a cada um de nós seguir o Espírito conforme a nossa convicção individual. E, como você disse, pode parecer diferente porque estamos todos começando em pontos diferentes, mas é o mesmo Espírito nos conduzindo para o mesmo lugar. Nenhum de nós é infalível. À medida que estudamos, ou devo dizer, individualmente estudamos, estamos todos sujeitos a mudar nossos pontos de vista à medida que mais luz chega até nós. Lembro-me de um ponto de doutrina que, quando me foi apresentado pela primeira vez, eu rejeitei. As evidências que apoiavam tal mudança simplesmente não me convenceram. Cerca de 3 anos depois, a mesma verdade veio a mim novamente e desta vez aceitei, porque as evidências apresentadas eram muito mais lógicas e convincentes. Agora, o que teria acontecido se, quando eu a rejeitei pela primeira vez, meus amigos cristãos tivessem me dado as costas e sacudido o pó de seus sapatos, por assim dizer, e me condenado por rejeitar a nova luz? Você acha que teria inspirado em mim o desejo de olhar mais de perto o que já havia sido me apresentado ou mesmo de aceitá-la? Dificilmente. Eu diria que as chances seriam mais propícias de você nunca mais querer considerá-la se você fosse tratado dessa forma. Exatamente. Felizmente, o irmão que compartilhou essa luz comigo teve a sabedoria de deixar o convencimento para o espírito de Yah. Ele certamente orou por mim, mas continuou me tratando com bondade e respeito de um cristão autêntico. Ele não me considerou perdido por não aceitar o que ele considerava na época como verdade. Se deixarmos o trabalho de convencer para o Espírito Santo, seremos livres para ser gentis, amorosos e receptivos. E então seremos como Yahushua. Ele não julgava e nem condenava os pecadores, mas os aceitava e derramava sobre eles o amor do Pai. Perfeito. Eu gosto da sua perspectiva, Will. Continue enviando suas perguntas, comentários e pedidos de oração. Nós amamos ouvir de você, querido ouvinte. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. A seguir, temos a promessa diária com Laura Lee. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Na noite de 13 de agosto de 2014, Zhao Zihan recebeu uma trágica notícia. Seu esposo havia sofrido um terrível acidente de carro. Zhao estava desesperada para chegar ao hospital e com muito medo que seu marido morresse antes que ela pudesse vê-lo. Em meio ao desespero, ela de repente pensou em Jó. Pois não importasse o que acontecesse com Jó, ele permaneceria fiel a Yahuwah. Zhao propôs em seu coração naquele momento que ela também permaneceria fiel a Yahuwah. Quer ele poupasse a vida do seu esposo, quer ele decidisse ceifar a vida dele. Inclinando a cabeça, ela orou: todas as coisas estão em suas mãos. E quer haja ou não esperança de que meu marido seja curado, peço que o Senhor impeça que meu coração o culpe por isso. Desejo me submeter à sua direção e vontade, e colocar meu marido em suas mãos. Depois de entregar a situação nas mãos de Yahuwah, Zhao sentiu uma paz encher seu coração. No hospital, o médico tentou preparar a família para o pior. Seus ferimentos são muito graves, explicou o médico. Se ele tiver sorte o bastante para sobreviver, ele tem 99% de chance de sofrer morte cerebral. Além disso, você terá que levantar R$150 mil para pagar pelas despesas médicas enquanto ele estiver sobre os nossos cuidados. 150 mil era uma enorme quantia de dinheiro, e mesmo que Zhao conseguisse o montante, não havia garantia de que seu marido sobreviveria. E se ele conseguisse sobreviver, as chances eram bastante grandes de que ele teria morte cerebral. E caso ele vivesse e continuasse com os problemas que o médico apontou, como ela conseguiria cuidar do marido e ao mesmo tempo sustentar seu filho? E novamente ela pensou em Yahuwah. Quando os filhos de Israel ficaram sem comida e água, Yahuwah proveu suas necessidades. Se Yah procedeu assim com aquele povo ingrato, raciocinou Zhao, ele também cuidaria de sua família.
Uma semana havia se passado e o marido de Zhao ainda não havia recuperado a consciência. Um médico lhe disse que se o seu marido não acordasse nos próximos 2 dias, ele teria que ser transferido para outro hospital para fazer uma cirurgia no fêmur. Sem a cirurgia, ele ficaria para sempre em uma cadeira de rodas. Pela transferência e por mais uma cirurgia custariam outros 300 mil reais. E ainda não havia garantia de que ele viveria. Mais uma vez, Zhao se sentiu sobrecarregada. Os amigos e familiares, sabendo que havia poucas chances de que ela conseguiria pagá-los, recusaram-se a emprestar-lhe qualquer valor. Zhao não sabia o que fazer ou para que lado deveria seguir, mas como havia se tornado seu hábito, ela entregou a Yahoo seus problemas. Ela sentiu que enquanto continuasse confiando no pai, ele continuaria a guiá-la. Zhao voltou para casa para tentar encontrar uma maneira de levantar tal valor pedido pelo hospital. Inesperadamente, seu tio concordou em emprestar-lhe algum dinheiro. Na sequência, seu filho ligou para ela. "Papai está acordado", ele a disse com entusiasmo. "O médico acabou de me dizer que ele não precisará ser transferido. Eles poderão fazer a cirurgia aqui mesmo." Outro problema se apresentou. Depois de tanto tempo em coma, havia uma boa chance de o marido de Zhao morrer ao ser dada anestesia geral. No entanto, essa era a única opção. Novamente, Zhao ficou com medo e ansiosa, mas ela novamente entregou seu esposo aos cuidados de Yahua. O marido dela ficou no hospital por 3 semanas. Demorou, mesmo depois de receber alta, para ele se recuperar. A princípio, ele não reconheceu nem a própria esposa, mas aos poucos sua memória começou a voltar. O médico disse a Zhao: "É inconcebível, ninguém teria pensado que ele poderia se recuperar tão rapidamente. Isso foi um milagre, você realmente teve sorte." Mas Zhao sabia que aquilo não poderia ter sido sorte. Ela sabia que Yahua estava no controle. Yahua cuidou de Zhao e de sua família assim como ele havia cuidado de Jó no passado. Os versículos 26 e 27 de Jó 19 dizem: "Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Elohim. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las." Sabe, Will, que as mudanças são difíceis. Quando estamos acostumados a uma determinada maneira de fazer as coisas, pode ser intimidante fazer uma grande mudança, mesmo quando sabemos que ela é necessária. Você está certo sobre isso, Chris. Alguns anos atrás, minha esposa e um de nossos filhos descobriram que eram alérgicos a ovos. Bem, de repente nos deparamos com uma escolha: preparar 2 refeições ao mesmo tempo ou aprender uma maneira totalmente nova de cozinhar. E foi difícil. Foi muito difícil aprender novas formas de fazer as coisas, mas o resultado valeu a pena. E é assim que vejo a igreja nos lares. Obedecer a Yahua nem sempre é fácil. Isso implica em carregar a cruz da obediência. Exatamente. E, no entanto, as bênçãos que advêm com a obediência são imensas. Se dermos os primeiros passos no rumo da obediência, o caminho sempre se abrirá. Mas você não pode esperar que o caminho se abra enquanto você estiver parado. É importante dar esse passo no rumo da obediência. Portanto, assuma o compromisso de adorar a Yahua em sua casa. É claro que poderá ser difícil no começo, mas o Pai vai te ajudar em tudo. Eu sei que quando minha esposa e eu decidimos começar os cultos em nossa casa, uma promessa que foi bastante reconfortante para nós foram as palavras de Cristo em Mateus 18, onde ele disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." E nem todo mundo tem família ou amigos que possam se juntar a eles para adorar o nosso Criador. Algumas pessoas estão sozinhas aos olhos humanos, mas mesmo assim elas não estão realmente sozinhas. Santos anjos ministram a tais crentes e envia seu Espírito para abençoá-los. Gostaria de encerrar com uma promessa encontrada em Apocalipse 3. Todas as promessas de Yah são preciosas, mas esta é particularmente importante para os crentes no limiar deste mundo. Muitos estão sendo chamados para permanecerem sozinhos. Apocalipse 3, versículos 11 e 12. Ok. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Esta é a recompensa que aguarda todos os que permanecerem fiéis a Yahweh, ou seja, para aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, custe o que custar. E, considerando a recompensa que nos espera, que pequeno preço a pagar. Esperamos que você possa se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.